Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui. Vamos falar sobre o Bradesco, que soltou um resultado incrível nesse último trimestre. Então liberou os resultados do terceiro trimestre de 2025. Teve um aumento de 19%, certo, no lucro do banco, ou seja, está se recuperando muito bem, e é isso que a gente vai analisar aqui hoje. A gente vai começar primeiro entendendo o que aconteceu para ter tido esse aumento do lucro. Segundamente, a gente vai fazer uma análise fundamentalista da atualização com base nesse novo resultado, né, como que ficou a análise fundamentalista do banco. E na terceira parte do vídeo a gente vai analisar as informações direto do relatório para o investidor para pegar as minúcias do que aconteceu. Então, detalhe por detalhe de fonte primária, ou seja, pegando direto do banco, a gente vai compartilhar aqui, vai trocar uma ideia, vai ser bem bacana, assista até o final, é muito importante para se você investe no Bradesco, mas também se você tem interesse em investir em outros bancos, porque acaba que a análise desse setor é muito semelhante, certo? Então os pontos que a gente pega para aprofundar são parecidos, então acaba que é útil tanto para quem investe no Bradesco, como também para quem investe em outros bancos, como Banco do Brasil, Santander, Itaú, enfim, os outros bancos aqui que a gente possui na bolsa. Pessoal, antes da gente ir para a análise do Bradesco, convido vocês a se inscreverem. A gente tem uma meta aí de bater 1.000 inscritos até o fim do ano. A gente está na luta aí, se aproximando dos 40% da meta. Então conto com a ajuda de vocês. Sem dúvida, se todo mundo aqui fortalecer, a gente vai conseguir atingir essa meta. Agradeço muito. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Já temos aqui na tela a notícia, certo? Então o lucro teve uma alta de quase 19%, certo? Foi bem próximo de 19%, dá basicamente para dizer que foi 19% esse aumento. Aqui a gente já parte para a cotação, certo? Então a gente já tem a atualização dela aqui. O banco vem se recuperando desde março de 2025, passou por quedas muito grandes, então a gente chegou a bater aqui um pico de quase R$ 30 em 2019, porém depois passou por um período muito difícil, com o aumento da inadimplência, certo? É o mesmo processo que o Banco do Brasil vem passando com a inadimplência, o Bradesco também passou, e impactou ele da mesma forma que o Banco do Brasil vem sendo impactado. Então, o aumento da inadimplência acaba prejudicando a carteira de crédito, e isso diminui o lucro, diminui a cotação. Certo? Tem alguns outros pontos também do Bradesco que também impacta ele, porém, no geral, foi isso. Agora, um ponto relevante: o banco não deixa de ser bom ou se torna ruim por conta disso, por uma simples análise do gráfico aqui. Estou colocando apenas como contextualização. Atualmente, a gente tem um preço-valor patrimonial de 1,13, um dividend yield de 7,4 e outro ponto que a gente deve analisar, as métricas operacionais do banco. Então a gente tem aqui uma margem bruta de 30%, com uma margem líquida, que é o que importa no fim das contas, de 8,5%, um payout de 50%, ou seja, dos R$ 100 que ele lucra, por exemplo, ele lucrou R$ 100 no ano, ele vai lá e distribui 52,8%, ou seja, dos R$ 100 ele vai distribuir 52%, né, R$ 52, e vai manter os outros R$ 48 para ele, para reinvestir na operação ou tornar caixa. PL está esticado aqui, 9,3. Isso se dá muito por conta da queda do lucro, então o preço acabou não caindo tanto, né? Ele já vem se recuperando, então a gente tem um PL um pouco mais alto do que os outros bancos. Tem bancos que estão numa situação melhor com PL semelhantes. Dividend yield de 7,4 significa que se a cotação fosse R$ 100, ele teria distribuído R$ 7,40 nos últimos 12 meses. Então o dividend yield flutua também, mas é um banco muito interessante porque tem distribuição mensal de juros sobre capital próprio. O que isso significa? Qual que é a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio? Os dividendos, eles já vêm descontados de imposto, ou seja, você não paga nada, recebe líquido. No entanto, o JCP, juros sobre capital próprio, você ainda pagará imposto sobre isso. Então tem essa questão de você ter que colocar um desconto em cima desse dividendo, porém ele paga dividendos mensais, certo? Então acaba sendo muito interessante para quem busca essa modalidade de investimento, né? Que quer viver de renda, enfim, tem essa ambição de receber dividendos mensais. Eu acredito que você deva enxergar isso de uma forma mais macro, então empresas que pagam até cada trimestre, cada 6 meses, um ano já fica um pagamento bem espaçado, mas enfim. Quando a gente pega aqui os dividendos, a gente vê que é um banco que paga muito bem, então nos últimos anos pagou todos os anos, porém é notável aqui uma irregularidade, né? Conforme ele foi diminuindo o lucro, esses dividendos também acabaram tendo quedas, aqui principalmente nos anos de 2020, 21, 22, porém a gente pegou pandemia, aí tem impacto, foi meio macro, né, no mercado, então não só o Bradesco sofreu com isso, porém vem em recuperação. 2023 já foi um ano melhor de dividendos, 2024
não tão bom quanto 2023, e 2025 não fechou ainda, porém deve se aproximar de 2023, ficar aqui mais ou menos entre 2024 e 2023, certo? Quando a gente pega o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ficou em 6%, ou seja, se a média dos últimos 5 anos é a cotação custando, por exemplo, R$ 100, ele distribui uma média de R$ 6 por ano, certo? Então seria basicamente isso que demonstra aqui. Então, historicamente, fica em torno de 6%. Aqui ele está distribuindo mais que a média histórica, pode ser tanto por uma questão da distribuição bruta, que não, no caso não parece ser, é mais pela questão do preço mesmo da empresa que caiu e acabou levantando o dividendo. Pegando a análise do lucro do Bradesco, a gente tem um dos pontos mais interessantes sobre esse banco. É o fato de não ter prejuízos aqui nesses últimos anos. Acredito que o Bradesco seja das empresas mais regulares também da Bolsa quando se trata de lucro. Empresas do setor bancário já são muito boas, né? E o Bradesco ainda é melhor que a média, porque é um banco muito, muito estruturado. A gente tem Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, que seriam os 4 bancos principais que a gente tem na Bolsa aqui, que dominam o mercado. Então você tem um oligopólio bancário, basicamente, aqui no Brasil. Obviamente tem alguns bancos regionais, tipo o Basa, por exemplo, o Banco da Amazônia, tem o Banest, que seria o Banco do Nordeste, tem o Banrisul, porém, basicamente, esses 4 bancos dominam. Você tendo um desses bancos, você acaba pegando uma boa fatia de mercado. E a gente vê aqui que o lucro é muito regular. Até naqueles anos piores, mesmo com problemas da carteira de crédito, o banco continuou dando lucro. Então a gente vê aqui que teve um aumento da receita, que seria as barras verdes, e a linha aqui seria o lucro, que de fato, o lucro líquido que de fato entrou para a empresa, certo? Com a melhora da carteira, dos investimentos ali que estão associados ao Bradesco, esse lucro também deve acompanhar. Mas isso aqui é uma coisa muito relevante a se atentar. Quando a gente traça a linha do lucro junto com a linha da cotação, a gente vê alguns pontos relevantes aqui. Principalmente quando ele caiu muito em 2022, ele não caiu acompanhando o lucro, certo? Então o lucro teve alteração, porém a cotação caiu muito mais com o lucro. Foi muito mais aquela questão do boato, assustar muito. Então, vai ser o fim do Bradesco, vai falir, enfim, derruba a cotação, liquida o banco, certo? Então ele saiu aqui de quase R$ 30 e veio para casa dos R$ 12, caiu mais de 50%. Depois caiu mais um tanto em 2024, se aproximando aqui da casa dos R$ 10, porém o lucro não caiu tanto quanto a cotação caiu, certo? Então a gente teve uma recuperação aqui do lucro e a cotação vem se recuperando também, buscando esse reencontro de equilíbrio entre lucro e cotação. Ou seja, o banco ainda está barato por essa análise, porém, obviamente, tem que se analisar muito mais pontos. Mas isso aqui é uma das coisas mais interessantes para vocês analisarem e você consegue encontrar esse gráfico no Investidor 10. No Status Invest não tem, pelo menos não tinha da última vez que eu vi, mas eu acompanho pelo Investidor 10 e é muito interessante vocês pegarem as ações que vocês investem e dar uma olhada como que está esse cruzamento de lucro com cotação. Nos finalmente, a bolsa sempre tende a acompanhar a cotação ao lucro, já que o lucro seria a métrica máxima de uma empresa, certo? O ponto que mais importa nela. Aqui a gente consegue ver a divisão da receita do Bradesco, que é muito importante entender que ele não é apenas um banco, e sim um banco mais seguradora. Enquanto a gente tem, por exemplo, no Banco do Brasil, a divisão de banco com o BBAS3 e o BBSE, que seria o Banco do Brasil Seguridade. Então a gente tem a divisão das duas ramificações do banco. Aqui no Bradesco você está comprando um pacote, banco mais seguradora. Então 20% da receita do Bradesco é proveniente da seguradora, os outros 80% do banco. Então, se você tem interesse nesses mercados, nesses dois mercados, que são dos melhores mercados que a gente tem, banco e seguros aqui no Brasil, pelo Bradesco você consegue ter acesso aos dois ao mesmo tempo, o lucro dos dois. Então, uma coisa interessante também é o hedge. Por vezes o banco não está performando tão bem, mas o seguro está. Assim como por vezes o seguro está num ano mais difícil, porém o banco está num bom ano. Então acaba um compensando o outro, mas via de regra bancos e seguros performam muito bem, então acaba que os dois sobem juntos. Partindo aqui, a gente vai ver o relatório investidor que o Bradesco liberou. Para vocês terem acesso a essa mesma informação, você acessa o site do Bradesco, então escreve ali no Google Bradesco RI, você vem em informações de mercado, certo? Ali vai baixar uma barrinha, vai ter informações sobre da parte financeira.
acessa aqui o relatório de análise econômica financeira, terceiro trimestre de 2025, vai baixar aqui o arquivo e você vai ter acesso a esse mesmo arquivo que eu vou estar dando uma olhada aqui, que eu já separei os pontos principais para vocês, então já está tudo mastigado, porém se você quiser ter acesso, fica aqui a dica. Outras empresas também liberaram resultado essa semana, então vocês conseguem acompanhar de forma primária ali e ter mais acesso, acaba conseguindo estudar e ter mais profundidade sobre a empresa que você investe. Bom, a gente teve um aumento substancial do lucro líquido do banco. A gente tem aqui um delta de suba de quase 19%, então ficou 18,8%. Dá para a gente arredondar aqui para 19%, fica mais bonito e foi um resultado excelente do banco, um resultado absurdo, certo? Difícil até de prever, foi mais do que os guidances previam, então esperava-se uma recuperação do banco, mas não que seria tanto assim. A gente teve um aumento de 2,3% referente a trimestre para trimestre e 18,8% comparando com o ano, certo? Então a gente tem aqui 6,2 bilhões de lucro líquido, a gente tem a divisão de carteira de crédito entre PF e PJ e a questão do custo de crédito, certo? Então aqui dessa tela o que a gente precisa analisar de principal. O aumento do lucro líquido, o aumento de receita, então a gente teve um aumento de receita esse ano de 13%. Se a gente teve um aumento de receita de 13% e o lucro subiu próximo de 19%, a gente não só aumentou a receita, como a gente ganhou eficiência também. Porque se mantesse a mesma eficiência, teria subido 13% de receita e teria subido 13% de lucro. Porém, com um aumento maior do lucro do que a receita, significa que a gente ganhou em duas pontas. Quanto que entrou e entrou com mais eficiência, certo? Então isso é muito bom, a gente tem uma melhora das duas pontas do lucro líquido. Ao pegar o resumo que o Bradesco libera pra gente, então ali nas primeiras páginas, ele libera os principais destaques, que seria basicamente um resumo de tudo que está no resultado. São muitas páginas, certo? Então ele já libera aqui pra gente os principais pontos pra gente dar uma analisada. Então a rentabilidade cresceu na seguradora, então a parte seguradora subiu 6,5% ao ano, a receita avançou com a margem melhorando, então foi o que a gente comentou anteriormente, a gente teve uma receita que aumentou com uma melhor margem, a inadimplência, que é o problema que está sendo o fantasma que está assombrando o Bradesco, continua estável, porém um estável ruim, certo? Então, tipo, assim, a inadimplência existe, ela é alta quando a gente analisa a inadimplência de 90 dias, porém ela pelo menos está estável, então pelo menos ela não está piorando. Por que a gente analisa a inadimplência de 90 dias? Ela serve basicamente como um benchmark para analisar a situação macro, inclusive dá para analisar a situação macroeconômica de um país por meio desse marcador, que seria o quanto das pessoas não estão conseguindo pagar suas contas, o crédito que foi pego, dentro de 90 dias. É a mesma métrica utilizada, por exemplo, no Banco do Brasil, que a gente conseguiu analisar que estava tendo um aumento de inadimplência em 90 dias, que fez com que o banco caísse. Então acaba que essa é a métrica principal para se avaliar a inadimplência. Então você divide, a gente já vai ver, mas a gente divide em setores, então, por exemplo, crédito agrícola, crédito pessoa física, crédito pequenas e médias empresas e crédito para empresas grandes e analisa como está essa inadimplência de 90 dias. Se ela está crescendo, significa que o banco está emprestando dinheiro e não está recebendo o dinheiro de volta dentro de 90 dias como previsto. Ou seja, o banco tanto não recebe o lucro do empréstimo, como também fica sem aquele dinheiro que poderia ser emprestado para outras pessoas. Então ele também tem custo de oportunidade. Por exemplo, se ele tinha 1 bilhão e ele emprestou 100 milhões para 10 pessoas e duas pessoas dessas 10 não pagaram ele, significa que ele também não vai poder emprestar esses 200 milhões para outras pessoas. Ou seja, além de não ter o lucro, ele também fica sem os 200 milhões. Então ele é prejudicado em duas pontas, sem o lucro e sem aquele capital, certo? Então a gente tem as despesas operacionais controladas e o desempenho do seguro se mantém bom. Então essa é uma vantagem do Bradesco, a gente tem esse empurrãozinho que a porção seguradora dá nele e acaba sendo muito interessante isso. Por exemplo, no Itaú é um banco que também junta os dois, tanto o banco quanto a seguradora, porém o braço de seguradora do Itaú não é tão forte quanto o do Bradesco. Acredito até que quando se trata de pessoa física, Bradesco e Banco do Brasil Seguridade dentro do mercado de bancos, certo? Então, todos considerando, por exemplo, a Porto Seguro, sejam líderes no mercado, certo? Então, acaba que é muito vantagem isso, você mata dois coelhos com uma cajadada só investindo no Bradesco. Quando a gente pega aqui a margem dos clientes, a gente vê aqui o aumento de 18%, certo? Então a gente tem a margem dos clientes,
a margem subiu de 15,6 no terceiro trimestre de 2024 para 18,6. Quando se coloca em porcentagem, subiu a margem em 0,6 pontos percentuais, comparado ao ano passado. Então pode parecer muito pouco, saiu de 8,4% para 9%, porém esses 0,6 pontos percentuais acabam fazendo muita diferença. Eles que acabam causando esse aumento de 1,6 bilhões no resultado, certo? Então aqui a gente tem uma diferença de 8,5 no terceiro trimestre de 2024 para 10,1 no terceiro trimestre de 2025. Ao analisar a inadimplência, é aquele ponto que a gente viu da estabilidade. Apesar de estar estável, então a gente está há alguns meses com essa inadimplência aqui pegando na pessoa física, está em 5,1%, que seria a linha ali de cima que está em roxo. Então 5,1, 5,1, 5,1, 5,1 e 5,4 em setembro se mantém estável, porém 5% é muita coisa, certo? É uma inadimplência muito alta. Pequenas e médias empresas está diminuindo, que seria ali a cinza, que em setembro de 2024 estava 5,2 e agora está 3,7. Então a gente teve uma redução boa. No mercado total, então a linha vermelha ali, que seria a linha do meio, que é a média global, saiu de 4,2% em setembro de 2024 para 4,1%. Diminuiu 0,1 ponto percentual, acaba não sendo um número relevante, certo? É o que está descrito aqui, então uma redução de 0,1 percentual em 12 meses, porém, pelo menos demonstra que está estável, certo? E ali embaixo, nas grandes empresas, a gente saiu de 0,1 para 0,4 em setembro. Ou seja, está ruim, mas está um ruim estável, né? Estável, então está mantido e deve tender a melhorar conforme a Selic vai baixando. A gente ainda não tem previsão, não tem bola de cristal, porém acredita-se, né, que no fim desse ano até é difícil, né, falar, porque o ano já está acabando, mas basicamente ali para 2026 a gente deve ter uma redução da taxa de juros, mas não dá para contar com o incerto, né, tem que pegar os números de hoje, óbvio, dá para fazer suas previsões, porém não tem como você investir com expectativa de que o juro vai baixar e que essa inadimplência vai melhorar subitamente. Porém, não deixa de ser um banco muito interessante. Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu acompanhar aqui que o Bradesco continua com um lucro muito alto, apesar de ter apanhado muito na cotação, ele não deixa de apresentar altos lucros, mesmo com a inadimplência alta, ele consegue se manter sólido, conseguiu subir a margem dos clientes, então aumentou receita com o aumento da margem também, então ganhou em duas pontas, fazendo essa melhoria de 18%, certo, no resultado dela, comparado com o ano passado. Então vem melhorando trimestre a trimestre a situação do banco. Eu, particularmente aqui, não invisto no Bradesco, apesar de já ter tido acesso a essas ações ali por 2020 e 2021. Hoje em dia não tenho mais ações do Bradesco. Não por algum problema específico com o banco, não acho que seja uma empresa ruim, estou falando aqui da minha opinião pessoal. Porém, pelo custo de oportunidade, acabo preferindo outras opções, como, por exemplo, o Banco do Brasil ou o Itaú, certo? Mas isso é a minha opinião pessoal, inclusive quero saber a sua. Se você investe no Bradesco ou investe em outros bancos, comenta aqui embaixo em qual que você investe e por que você investe, para a gente trocar ideia e fortalecer a comunidade, certo? E se você gostou do vídeo aqui, convido você a se inscrever no canal aí para fortalecer. Beleza, pessoal? Agradeço muito a atenção até aqui. Valeu!